estudantes! Meu nome é Daniela Marques e vim aqui apresentar para vocês aulas sobre o Festival Tacorama. E hoje vamos assistir a animação Antípoda. Mas antes, as professoras que auxiliaram na elaboração dessa aula, Cláudia Rodrigues, Rosimar Martins, sob a orientação do professor Francisco. Os objetivos da nossa aula: pensar acerca de situações que fogem do nosso controle emocional, comparar a mudança da rotina por consequência da chegada da pandemia da Covid com a mudança da rotina da personagem com a chegada do vizinho, analisar de forma crítica a situação antípoda na dança folclórica do Bumba Meu Boi e pesquisar, através de dicionário, palavras encontradas na sinopse do filme. E a animação, que a gente viu nesse filme, foi desenvolvendo uma animação onde não há diálogo verbalmente entre os personagens, mas essa animação passa uma mensagem interessante para se refletir, para pensar sobre. Então, a animação nada mais é que desenhos e filmes, em formato de animação, que favorecem as interações entre as crianças e as pessoas que as circundam, pais, irmãos, amigos, professores. O espaço que se cria é atemporal e nele é possível a pertença e o encontro. A criança perdida renasce e as crianças presentes sentem-se aceitas. A identificação não é limitada ao momento em que se assiste à animação. Ela se estende às conversas no carro, aos bordões dos personagens, à decoração da festa de aniversário. As animações representam uma interessante e divertida oportunidade de inserção no vasto território do imaginário infantil, segundo Camila Oliveira, psicóloga. E a animação 2D, quando surgiu? Ela surgiu, em cada desenho era feito de forma manual, ou seja, cada desenho era desenhado individualmente. Embora ainda seja bastante tradicional essa forma, a animação 2D ela vai ganhando ares mais modernos e atualmente é feita com a ajuda de softwares. Esses softwares vão ajudar a dar vida e a ampliar alguns efeitos, deixando o desenho com uma aparência clássica, porém com um toque bem moderno. Então vamos assistir essa animação bem interessante. Prestem atenção na mensagem, que essa animação quer transmitir, para depois a gente refletir um pouquinho e olhar, prestar atenção nas atividades propostas. Ta 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 ta. E aí, estudante, vocês gostaram da animação? Bem interessante, Então vamos para a sinopse do filme, o resuminho para a gente entender bem direitinho e não ficar dúvida. Em um lugar imaginário havia dois mundos, o de cá e o de lá, que eram separados pela linha do horizonte. Tudo estava bem, até o dia em que um novo morador chegou e virou tudo de cabeça para baixo. O dia virou noite, e vice-versa. A harmonia entre os dois moradores dependia de entendimentos e acordos que não aconteceram. Dois espaços conectados, mas dois espaços opostos. Então, a gente tem que refletir um pouquinho, sobre essa mensagem que a animação passou, quis passar para a gente. Embora esses dois espaços estejam opostos, um representando o dia, o outro representando a noite, mas eles estão conectados,
Tudo o que se faz no horizonte de cima, no cenário de cima, reflete, né, no cenário de baixo. Então, acontece isso com nossa vida também. Se a gente, agora na pandemia, tá aí um exemplo bem atual, se na pandemia eu faço minha parte, né, mas meu próximo não faz, infelizmente vai acabar, né, influenciando, impactando também a minha saúde. Então, a mensagem principal dessa animação é exatamente saber conviver com as diferenças. Por quê? Tudo está conectado. O que eu faço para o meu próximo, o que eu faço para o meu ambiente, vai refletir também sobre a minha qualidade de vida. E aí, sexto ano, vamos para as atividades propostas? Prestem atenção, tá? Então, na primeira questão, vocês vão aí trabalhar a imaginação de vocês e fazer um processo de criação, certo? Desenhe uma cena, uma espécie de anime, com um diálogo entre os dois personagens do filme. Você irá desenhar e criar falas para que se tenha um entendimento entre os dois personagens. Você vai usar a sua criatividade. Na animação, a gente viu que não houve diálogo, né? Não houve aí eles não tentaram entrar num acordo. Então, você vai fazer esse papel. Use sua criatividade, faça uma animação, espécie de anime, e desenvolva um diálogo entre os personagens, para talvez eles entrem num acordo e os dois consigam conviver bem. Na questão 2, você vai escrever, tá? A rotina do primeiro morador mudou repentinamente com a chegada de um vizinho. Nossa rotina também foi mudada com a chegada da pandemia. Descreva o que podemos fazer para melhorar nosso dia a dia nesses tempos difíceis. Agora vamos analisar essa imagem. Aí temos a imagem representando, né, uma encenação do Bumba Meu Boi. Então, observe a imagem acima e verifique a situação antípoda. De um lado, um homem e do outro, um boi. Essa é a dança folclórica do Bumba Meu Boi, que é uma cultura tradicional aqui no Nordeste e também na região Norte. Ela é interessante porque combina vários elementos, como risos, drama, medo, tragédia, exibindo a fragilidade do homem e a força bruta de um boi. Então, você vai explicar com suas palavras, fazendo uso da imaginação, o que significa, na sua opinião, essa encenação observada na imagem, tá? Sempre recordando para a animação antípoda que a gente viu no início da aula, ok? Agora, sétimo ano, vamos para as atividades. Na questão 1, vocês também vão desenhar uma cena, tá? Em espécie de anime, com um diálogo entre os dois personagens. Você irá desenhar e criar falas para que se tenha um entendimento entre os dois personagens. Já que na animação não houve esse diálogo, né? Não houve essa busca de entendimento entre os dois. Mas agora você, usando sua criatividade, vai desenvolver esse diálogo entre os dois para que tudo ocorra bem no final. Até porque, quando a gente tem um diálogo, né, a tendência é que haja um entendimento entre os dois. Na questão 2, a rotina do primeiro morador mudou repentinamente com a chegada de um vizinho. Então, ele estava, primeiramente, acostumado, né, a viver naquele ambiente e chega um novo morador. Tudo muda, né? A rotina muda, ele tem que se adaptar e aí ele vai entrando em conflitos, né? E como não há esse diálogo, eles acabam não se entendendo. Então, isso aconteceu também, né, na questão da pandemia do Covid que estamos vivenciando, né? Esse novo vírus chegou, mudou nossa rotina
e a gente está tentando, né, se adaptar e tendo uma nova experiência. Então, vocês vão escrever o que podemos fazer para melhorar nosso dia a dia nestes tempos difíceis. Nessa questão, vocês vão observar a imagem e verificar a situação antípoda, certo? A situação oposta. Porque de um lado, um homem e do outro, um boi. Essa é a dança folclórica do Bumba Meu Boi, que é uma cultura tradicional aqui no Nordeste e também na região Norte. Ela é interessante porque combina vários elementos, como risos, drama, medo, tragédia, exibindo assim a fragilidade do homem e a força bruta de um boi. Então, a antípoda, o oposto, está exatamente aí, entre a fragilidade do homem, né, e a força bruta de um animal. Então, vocês vão explicar com suas palavras, usando a imaginação, o que significa, na sua opinião, essa encenação observada na imagem. Vocês vão pesquisar também como surgiu a tradicional festa do Bumba Meu Boi. Depois que você estiver tinindo na história, nos conte bem direitinho quando surgiu essa festa tradicional, tá? Escrevam aí no caderno de vocês. E por último, a gente observou algumas palavrinhas novas, né? Na sinopse do filme, como antípoda, vice-versa, opostos. Então, o que é que vocês vão fazer nessa questão? Vão procurar no dicionário, quem tiver dicionário em casa, procura no dicionário, quem não tiver, procura na internet o significado dessas 3 palavrinhas. E por hoje, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais!